Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Túlio. No vídeo de hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o RISAC. Vou trazer aqui atualizações para vocês, informações interessantes que a gestão trouxe. Melhorou um pouquinho o relatório. Tem pontos aqui que eu gostaria muito que melhorasse, eu vou trazer isso para vocês também. Mas o foco vai ser tentar entender por que a cotação sofreu tanto no mercado secundário nos últimos dias. O que aconteceu, por que a cotação apanhou tanto. Pois bem, para quem não conhece o fundo, basicamente aqui, de uma forma muito resumida, é um fundo que tem aqui uma multi-estratégia, então ele investe em seis grandes núcleos, tá? Para quem não conhece o fundo, eu vou deixar marcado no final do vídeo, um vídeo que eu comentei um pouquinho sobre as estratégias e também sobre algumas nomenclaturas que o fundo traz aqui. Inclusive, reitero o meu pedido, a gestão poderia colocar no começo e não lá no final do relatório, bem resumido, as estratégias e também ali como se fosse um glossário das terminologias que eles usam para alguns pontos para poder facilitar o entendimento dos gráficos. Mas isso aqui a gente resolve no vídeo, a gente vai comentando aos pouquinhos, com calma, para todo mundo entender. Então, taxa de administração do fundo 1,25 ao ano e taxa de performance 15% do que exceder o CDI. Taxas um pouco caras, a gente inclusive vai comentar mais à frente. Então hoje o fundo está alocado aqui com 86% em CRIs, 14% em FIIs. O valor da cota no mercado no fechamento do relatório era de 93, atualmente na faixa ali dos 83, então caiu bastante. O último dividendo R$ 1,11, a gente vai comentar também mais à frente sobre isso. Hoje o fundo tem um spread médio de 4,2, então CDI mais 4,2, até melhorou um pouquinho frente ao mês anterior. Uma duration aqui curta, poderia até talvez ser um pouco mais curta para surfar melhor o CDI, mas estou confortável com isso, de 3 anos. Liquidez média de mais de 3 milhões, então super tranquilo. Posicionamento atual do portfólio. Então, ao final de março, o fundo apresentava alocação de 99% do seu patrimônio líquido. Então, aqui o fundo informa que ele terminou a alocação da sua quarta emissão de cotas, inclusive de forma mais acelerada do que no previsto do estudo de viabilidade. Ele apresenta aqui as transações que foram realizadas durante março. Então, a aquisição do CRI-U, a aquisição do CRI Cashme 3, do CRI Monte Carlo 2, com liquidação do CRI Monte Carlo, e aquisição do CRI HBR. Tá? Então, esses foram os CRIs. O que eu gostaria, que eu já comentei também em outros vídeos, é que eles trouxessem um pouquinho do racional, principalmente das principais operações. Por exemplo, esse CRI que teve liquidação e teve aquisição de um segundo CRI, ocorreu tudo normal? Teve um segundo CRI para pagar o primeiro? E aí por isso que está descrito dessa forma? Enfim, pode ser que não. Pode ser que simplesmente teve uma liquidação e depois um novo CRI, mas um pouquinho mais de informação que seria legal. Inclusive, estendo aqui a crítica que eu fiz também no mês passado, que foi o seguinte: no mês passado, o fundo alocou na sua maior posição, se eu me lembro bem, acho que era o CRI Alegra, e da segunda maior posição também ele teve ali um aumento da sua exposição. E a gestão não trouxe aqui um racional para a gente, pelo menos das principais operações ou operações um pouco mais delicadas, seria interessante. Acho que isso traria mais clareza e faria esse fundo ser mais bem visto no mercado. Não que ele não seja. E por que eu gostaria tanto que os relatórios da Risa como um todo melhorassem? Porque acho eles uma gestora bem interessante no ponto de vista agro, e falando especificamente desse fundo, o gestor vai até trazer isso à frente para a gente. É um fundo que, para quem quer uma pimentinha na carteira e quer diversificar, pode ser interessante, porque a gente tem ali alguns fundos mais arriscados que eles vão trabalhar muito em hotelaria, multipropriedade, enfim, mais ou menos nessa faixa aí, nesses tipos de operação. E aqui a gente consegue taxas muito interessantes, atreladas ao CDI, que estão em outras áreas. Então você consegue diversificar aí um pouquinho o risco. Tá? Então eu acho interessante. Mas para isso o fundo precisa ainda amadurecer um pouco, o relatório melhorar um pouco, para quem sabe o mercado enxergar isso. Bom, ele tem então, como eu falei, 6 grandes núcleos, e ele coloca aqui a alocação-alvo e a porcentagem do PL. Também foi um outro ponto de melhoria que eu gostaria, era que tivesse aqui uma linha, né, uma tabela relativa ao mês anterior, porque ficaria muito fácil da gente ver. Mas como ele não coloca, eu trago aqui para a gente. Pessoal, se estiverem gostando do vídeo, deixa o like, se inscreve. Eu estou pedindo isso bastante e tem surtido efeito.
Então, a gente tinha ali mais de 80% das pessoas que assistiam o vídeo não eram inscritas, agora já caiu ali para 75%. Então, ainda é bastante gente, mas agradeço quem está se inscrevendo. E para quem ainda não está inscrito, dá essa força. Valeu? Bom, então aqui olhando o mês passado, a gente consegue ver. Allocation é o caixa, tá, do fundo. Então, como ele adquiriu operações e terminou ali de alocar a quarta emissão, caiu bastante, normal. Renda fixa mantém em linha, direct lending caiu um pouquinho, real estate subiu bastante, securitização diminuiu um pouquinho e o infra também aumentou um pouquinho. Nos outros vídeos e também em outros locais, eu vi muita gente questionando ele sair aqui da alocação-alvo, né, extrapolando. Então, por exemplo, aqui o infra é 10%, ele está aqui em quase 15%. Eu julgo isso como normal, tá, pessoal? Isso aqui é um norte, ao meu ver. Não que tenha que ser ali cravado em pedra. Claro, não pode extrapolar demais, mas um pouco é normal. Por exemplo, aqui, real estate ele alocou bastante, 10% acima. No mês anterior estava ali em 19,9%, praticamente na alocação-alvo. Mas existem oportunidades de mercado que a gestora pode entender como muito oportunísticas e aumentar essa exposição. Claro, dentro de um limite, acho normal, importante acompanhar. No médio e longo prazo, se isso aqui não está se distorcendo demais, ou se a gestão daqui a pouco faz um giro na carteira, vende algumas posições, diminui um pouquinho, destravando alguma inflação, enfim, tem mecanismos. Aqui um pouquinho sobre os CRIs, então quis destacar que ele tem aqui bastante tranche única e sênior, tá? O spread médio então da carteira CDI mais 4,4, IPCA mais 10,1, interessante, lembrando que a gente tem fundos high grade pagando essa taxa, só que foi o que eu falei, eles aqui, né, no RISAC, eles investem em algumas outras operações um pouco diferentes, tá? Não são todas, mas existem algumas. Todos esses gráficos aqui, a gente vai ver alguns jargões que não são muito comuns, que são muito utilizados aqui na RISA. E eu fiz um vídeo específico sobre eles para quem quiser, tá? Mas basicamente aqui são posições que ele quer carregar até a perpetuidade, outras até o vencimento, outras que ele acha que vai ter pré-pagamento, algumas outras que ele quer vender em momentos oportunísticos, então é interessante. Quero me focar aqui, que foi onde de fato teve a melhoria no relatório que eu citei para vocês no começo do vídeo. Então, posicionamento atual na questão de perspectivas para o fundo. Então, a gestão mantém a visão positiva para uma maior alocação em papéis com indexação em CDI, seguido de papéis em IPCA, que é como está alocado hoje o fundo. Em nossa opinião, o portfólio segue aproveitando plenamente seu carrego, com capturas pontuais de ganho de capital em operações de venda ou de recebimentos de ganhos extraordinários em alguns momentos. Que foi o que eu falei, tudo bem ele extrapolar ali um pouquinho da alocação-alvo, se ele conseguir fazer esse giro e captar esse lucro, né, extraordinário ali em algumas vendas pontuais. Distribuição de dividendos. Após a alocação, eles distribuíram aqui 1,11. Com o patrimônio 100% alocado, o fundo em imediato passa a absorver de forma plena os rendimentos gerados pelos ativos investidos. Gostaríamos de reforçar que todos os ativos do nosso portfólio continuam 100% adimplentes em suas obrigações. O que eu entendi dessa frase, principalmente desse começo? Como eles ainda não tinham alocado parte do caixa, então o rendimento estava caindo. Como boa parte desse caixa foi sendo alocada ao longo do mês, boa parte deles não gerou renda todos os dias que ele poderia gerar dentro do mês. Então você tem uma geração de renda menor. Tá? Isso a gente vai analisar daqui a pouquinho na DRE, mas já é uma noção aí do porquê a cotação está sofrendo. Diferenciais do Risaquim. Então, diversificação setorial por meio de participação em diferentes núcleos. Então, foi o que a gente comentou desde o começo do vídeo, 6 grandes núcleos. Não há exposição ao setor multipropriedades, também já falei disso com vocês. Então, pode ser aqui uma pimentinha na carteira, mas sem ter multipropriedade. Não temos cotas subordinadas de CRIs e FIIs, diversificação e pulverização de ativos. Tá? Basicamente aqui falando que ele tem ali operações que pagam bem, mas não necessariamente com tanto risco. Correção monetária aplicada se e somente se o valor do índice de referência for maior que zero na maior parte das operações dessa natureza. Aqui também eu já comentei com vocês, isso aqui é um paradoxo, porque se você tem uma operação high grade, muito segura, o devedor não vai te dar, porque ele quer de graça, digamos assim, né, sem uma contrapartida, que esse índice
só corrija para cima, só na zona positiva. A operação é tão high grade que ele vai falar, não, se der negativo, vai corrigir negativo, porque eu sou um devedor seguro. Por outro lado, se você tem operações menos seguras, o devedor ele precisa daquele dinheiro, então ele vai ceder em alguns pontos, vai ceder em vários pontos. E aí, por exemplo, esse é um ponto que ele pode ceder e falar, não, vai ter só correção positiva, porque ele é um devedor menos seguro. Então, vocês entenderam um paradoxo? É uma vantagem você ter correção só positiva, mas por outro lado, você tem uma operação mais arriscada. É uma desvantagem você ter correção negativa, por outro lado, a operação é mais segura. Então, como eu sempre falo, diversificação. Tenham, se quiserem ter, as duas coisas na carteira, tá? Lembrando que não é recomendação. Concluindo, temos confiança que o portfólio está preparado para enfrentar o momento atual, com perspectivas positivas. Assim, seguiremos sempre diligentes e atuantes no monitoramento de todas as operações. Bom, aqui a gente tem as operações, tá? Para quem quiser se aprofundar nelas. Eles têm aqui algumas posições que não fazem muito sentido, por exemplo, esse aqui do MGLG, né? Salvo engano, eles até entraram na emissão de cotas desse fundo, então, enfim, tem essas questões. Aqui tem um pouquinho tá, do que eu falei para vocês, do comentário, e também das considerações de riscos de cada CRI. Mas vamos ao que interessa, que é a DRE, que ela está bem aqui no comecinho. Ela até que é bem simples, mas aqui eu acredito que seja o grande motivo do porquê o fundo vem sofrendo tanto nos últimos dias. O fundo gerou de resultado esse mês apenas 78 centavos. Ele distribuiu 1,11, mas ele gerou menos. Tá? Então ele usou aqui lucro. Então aqui ó, rendimento distribuído 142%. Ele distribuiu acima do que ele gerou. Tá? E aí o que o mercado está entendendo? Como a gente não tem aqui nenhum tipo de guidance depois do término aqui da alocação da quarta emissão de cotas, o mercado está batendo na cotação para que o fundo pague ali próximo de 1 centavo, talvez um pouco mais, talvez a cotação caia um pouco mais até chegar ali em 78, 80 reais, não tem como a gente saber, o mercado é um pouco confuso em alguns momentos, mas eu acredito que esse seja o grande motivo, tá? Como a gente não sabe efetivamente quando o fundo vai gerar nos próximos meses, o mercado acho que está derrubando a cotação por isso. Lembrando que isso aqui, pessoal, é apenas uma sugestão, uma ideia, tá? Do porquê a cotação está caindo. Se surgirem novas informações, algum fato relevante, algo que afete o fundo, que preocupe, obviamente eu vou trazer para vocês. E no mês que vem, a gente vai ter mais uma linha aqui da DRE para analisar, que vai ser abril, e aí já vai dar para ter uma noção melhor de quanto o fundo está gerando depois do fim da alocação. Lembrando que para mim, tá? Eu acho que o fundo tem capacidade de gerar mais do que isso. Espero que tenham gostado, deixa o like, se inscreva, o Telegram está na descrição, comentário fixado. É isso, valeu!